Olá a todos, nós estamos dando início ao nosso curso de Teologia Geral e essa é uma aula de apresentação, é uma aula de introdução, é uma aula que vai gerar os processos iniciais com relação ao nosso estudo de teologia. Nesse momento a gente vai olhar de forma bem ampla a questão da teologia, vai passar rapidamente pelas bases que formam o conceito da teologia geral, entendendo que existem várias teologias, várias, como a gente chama, correntes teológicas. A gente vai passar por cada uma delas, de preferência todas, ao longo do nosso curso, mas é importante a gente ter esse primeiro estabelecimento do o que é teologia, quais são as principais bases para ter um estudo saudável a respeito da teologia, das questões teológicas e ter um entendimento, uma compreensão teológica das coisas, ok? Então vamos lá. Evidentemente, o que nós devemos destacar como início do nosso processo é que o estudo da teologia fala sobre quem? Sobre Deus, né? E Deus não é um nome, tá? Deus não é como a gente nomeia o Criador, o Senhor do Universo, o Criador de todas as coisas. Deus é uma ideia, Deus é um conceito, Deus é uma forma de explicar o processo teológico, né? Então, quando a gente fala Deus, a gente está falando de algo maior, porque o nome de Deus não é Deus. Deus, esse termo é para exemplificar, é para deixar claro uma realidade muito maior, transcendente, infinita, que a gente não tem acesso, né? Nesse momento, nós podemos dizer teologicamente que nós não temos acesso devido a uma imensidão de variáveis que a gente vai discutir aqui. Mas Deus é a completude, Deus é o sentido, Deus é o propósito, Deus é mais do que o Deus com letra minúscula ou aquele Deus com letra minúscula. Deus é uma ideia geral que existe é inerente, que existe no coração humano, que é inerente a nós, e que nós vamos falar realmente sobre ele. E o objetivo principal da teologia é falar sobre Deus. O termo teologia vem de Theos e Logos, né, que é o estudo sobre Deus, o que é Deus, ok? E eu não vou conseguir numa aula apenas elaborar a dimensão do que é Deus, mas a gente vai usar as bases das teologias existentes para entender esse conceito, ok? Vamos lá. 6 pontos relevantes para um estudo linear acerca de Deus, acerca da teologia, do estudo sobre Deus, né? E a gente vai focar nesse início do nosso curso no primeiro dos pontos, que é a teologia geral, né, com base sistemática. Então, a teologia geral vai abranger, vai abordar todas as questões relacionadas a Deus, só que de uma forma sistêmica, com metodologia. Daí vem o termo teologia sistemática, ok? A gente vai focar por muito tempo na teologia sistemática, que já estrutura uma gama de informações, de detalhes, de dados, de variáveis, que a gente vai ter muito tempo para trabalhar. E a teologia sistemática, ela aborda os demais temas aqui dos outros 5 pontos que a gente vai tratar. A teologia sistemática abraça a área de bibliologia e outros escritos sagrados. Ela fala sobre a história das igrejas no mundo, né? Não só da igreja cristã, mas do conceito de igreja e das igrejas que existem no mundo. Ela fala sobre a questão da interpretação e a tradução, as línguas originais aplicadas na Bíblia, né, para a sua transliteração e as suas traduções, né? A gente fala sobre outras religiões e pensamentos seculares, né, com base, evidentemente, numa apologética relacionada à questão de defesa da fé do Cristo, daquilo que o Cristo nos deixou, tá? E, por fim, a respeito de escatologia geral, escatologia vem de um termo relacionado aos últimos tempos, a profecias, a informações sobre o final dos tempos e a reconstrução de um mundo novo, e por aí vai, ok? E vamos lá. Uma pergunta muito importante, a gente já viu as bases ali, mas como é que a gente faz o estudo sobre Deus? Basicamente, a gente usa 3 esferas, ou uma tríade, uma pirâmide ali, que trabalha na conceituação, na identificação e na interpretação. Então, tudo relacionado a Deus, existe um conceito formado, existe uma identificação, ou seja, termos que nos ajudam a identificar aquele conceito, e uma interpretação daquele conceito, que aí, o céu é o limite, existem o que a gente chama de correntes teológicas que trabalham com a questão da interpretação, ok? Então, tudo que a gente for visualizar a partir de agora com relação a Deus vai ter um conceito. Por exemplo, salvação tem um conceito, existem termos que identificam que a gente está abordando a respeito de salvação, existe uma interpretação sobre o que é salvação. A gente vai sempre trabalhar nessa tríade de estudo da nossa base teológica, conceituação, identificação e interpretação, ok?
Existem 3 fundamentos sobre o conceito de Deus, né? Sobre a questão da conceituação, tratando sobre a pessoa e a questão e o termo Deus, né? O ponto número 1 é, não há Deus e deuses, né? Não existe essa questão do Deus com letra maiúscula e Deus com letra minúscula. Se você pegar a mitologia, as demais mitologias gregas, nórdicas, e seja de qualquer região do mundo, do universo, a gente vai chegar na interpretação de que existe apenas um Deus criador que tem vários nomes e várias perspectivas, vários pontos de vista, mas nós estamos tratando a respeito do mesmo Deus, né? Porque se existissem 2 deuses, não haveria Deus. A gente vai chegar a entender esse ponto também. Então, os deuses são deuses menores, a gente vai entender o que são esses deuses, né? Que têm atribuições de Deus em alguma escala, em alguma perspectiva, mas não são Deus, ou não é Deus, né? Ponto número 2 é que Deus não é o seu nome, uma coisa que a gente já tratou, que a gente vai entender que esse termo Deus é a respeito da sua conceituação, uma forma de identificá-lo, de interpretá-lo. E o ponto número 3 é que Deus é a realidade. Vivemos num mundo de matéria, mas nós temos um espírito que vive dentro de uma alma, que vive dentro de um corpo, dentro dessa matéria, que vive num espaço de matéria. Então a gente vai entender que Deus é a realidade primeira e última, é a realidade maiúscula a respeito de tudo que existe, tudo que há, ok? Vamos lá, a gente vai ver a respeito também dos atributos de Deus, né? Que Deus é único, eterno, infinito, onipresente, onisciente, onipotente. A gente já ouviu muitas vezes esses termos em vídeos ou em aulas de teologia anteriores, né? Que você talvez deva ter participado. Deus é independente, Deus é ilimitado, Ele é coerente e Ele é imutável, ok? E a gente vai ver também a questão das principais teologias a respeito de Deus, né? Que é o teísmo, ateísmo, monoteísmo, politeísmo, gnosticismo, o agnosticismo, né? O deísmo, o materialismo, o panteísmo e o misticismo. Vou passar rapidamente por esses termos aqui, que a gente vai ter um momento, ou melhor, vários momentos ao longo do curso, a gente vai discutir essas teologias, tá? Ok? E por fim, eu queria deixar vocês com 3 pensamentos aqui de homens de Deus, homens que seguem a Deus, homens que ensinam sobre Deus e que, na minha opinião e dentro da minha construção teológica, são pessoas relevantes ali, com pensamentos relevantes, né? Então a gente tem Loren Cunningham, que é um missionário americano, fundador da Jovens com uma Missão, né? Um projeto ali com missionários que tem no mundo inteiro, praticamente no mundo todo, muito importante, que ele diz uma frase num dos seus livros, que ele diz que Deus é infinito e é pessoal. Então é uma frase que eu estou jogando assim para você pensar a respeito disso, tá? Temos o arcebispo Desmond Tutu, né, falecido arcebispo, também de muitos textos, muitos artigos, muitos trabalhos com relação a Deus. Ele tem essa frase que Deus não cabe em nenhuma religião, que é para fazer a gente pensar também. E a gente tem Karl Barth, que é um teólogo suíço, que ele dizia essa frase que é uma das que eu mais gosto com relação a Deus, que retrata, por fim, tudo aquilo que a gente vai tratar nesse nosso curso, nesse nosso desenvolvimento do nosso conhecimento sobre Deus, que ele diz que Deus é totalmente outro. Ele está totalmente além do raciocínio, além da capacidade lógica, além das nossas emoções, ele vai sempre muito além. Então, Deus não é alcançável, mas ele se faz alcançar de várias formas que a gente vai também aprender no nosso curso, ok? Então, essa é uma aula de introdução, espero que você tenha gostado. E acompanhe-nos nas nossas aulas seguintes, liberadas semanalmente. Um abraço a todos e até a próxima aula.